porque agora a gente entra nos assuntos referentes ao Cruzeiro. Já começamos com a informação, porque o Matheus Pereira, a gente informou aqui há algum tempo, e outros colegas também, que o Cruzeiro compraria o Matheus Pereira. Então, o que aconteceu? A proposta que o Cruzeiro fez pelo Matheus Pereira, em definitivo... Ainda na gestão Ronaldo, né, Gabriel? Ainda na gestão Ronaldo, mas com Pedro Lourenço pagando, foi de 7 milhões de euros. Só que chegaram à conclusão de que, por 50%, fecharam em quanto, Thiago? 5 milhões e meio de euros, HG. Dá um pouco mais de 30 milhões de reais. Essa negociação foi conduzida pelo Alexandre Matos e pelo staff do jogador, o Eduardo Maluf. Ele estava, inclusive, ele chegou a viajar para conversar com o pessoal lá da Arábia Saudita. Ele chegou a negociar essa situação. Então o Cruzeiro paga 5 milhões e meio de euros, que dá algo próximo de 30 milhões de reais. Esse valor vai ser pago em 2 anos, até julho de 2026. E aí o jogador permanece no Cruzeiro também até julho de 2026. Esse é o tempo de contrato do meio atacante de 28 anos, Matheus Pereira. E tem uma informação adicional a essa questão do Matheus Pereira, e a informação adicional é a seguinte. O Cruzeiro tentou reduzir os salários do Matheus Pereira, mas o jogador não aceitou. Foi mantido, então, o salário dele nessas condições que o Thiago acabou de trazer. 2 anos de contrato. Então, o Matheus Pereira, agora, por 50%, é do Cruzeiro. Agora, pelos próximos meses, eu não duvido que mais um percentual seja adquirido. Porque existe um movimento... Improvável, verdade. Não, existe um movimento, é informação. De que daqui a pouco, daqui a alguns meses, eles façam, enfim, mas, algum assim, direcionamento para mais um percentual. Talvez eles tentem fazer, e aí cara, isso é conjecturando total, não tenho informação sobre este assunto. Que se adquirirem algum tipo de percentual do jogador, talvez seja com o intuito de negociá-lo. Pelo menos é o que eu imagino. Mas é isso mesmo, esse é o ponto. Claro isso. Assim, vamos adquirir mais 20%, 30%. E aí talvez seja com o intuito de negociá-lo lá na frente. Opa, ele tem mercado na China, nas Arábias, no leste europeu, na Europa, enfim, nos Estados Unidos, talvez seja com o intuito de negociá-lo. Porque é um jogador de 28 anos, eu acho que ele tem potencial de revenda pela qualidade que tem, mas pela idade e pelo fato de já ter jogado na Europa, eu não sei se é tão fácil negociá-lo novamente com um clube europeu. É que depende é como você disse, é que depende muito da liga que ele vai atuar. Para algumas ligas paga-se bem, sim, mesmo com a idade que ele está. Nos Estados Unidos da vida ele vai pagar bem. E qualidade para jogar ele tem. E outra coisa, tem uma vontade do jogador também de daqui a pouco voltar à Europa, né? Ele passou boa parte da carreira lá, então, mas daqui a pouco eu falo o final do contrato, né, gente? Ele até tem cidadania europeia. Salvo engano, ele tem cidadania portuguesa. Ô, Valu, eu acho que a melhor notícia que o torcedor poderia ter, porque é meio time, né, Valu? Ele é muito importante, né? E desde que chegou o ano passado, ajudou muito o Cruzeiro. Eu dizia ainda antes dessa troca, né, da gestão do comando do Cruzeiro, do Ronaldo para o Pedro Lourenço, que melhores posicionamentos e disputas do Cruzeiro, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro, para mim passavam pela manutenção do Matheus Pereira. Manutenção essa que está praticamente sacramentada, né? Falta realmente passar para o papel ali, porque não há mais nada a ser conversado com nenhuma das partes, tudo foi acertado devidamente. E é um jogador que eu acho que pode se questionar aqui e ali, mas eu não consigo olhar para o Matheus Pereira e não vê-lo como um jogador de capacidade técnica muito elevada, né? Principalmente para o nível do nosso futebol brasileiro. Então, o Cruzeiro vai ter aí boa prospecção, imaginando a abertura da janela de julho, os reforços que o departamento de futebol já disse que vai buscar e a manutenção, né, do Matheus Pereira, pensando também em termos de defesa, né, o Cruzeiro que também está procurando zagueiros no mercado, mas importante lembrar que o João Marcelo também já foi adquirido em definitivo. É um Cruzeiro, pelo menos na projeção, que deve entregar um futebol ainda melhor e mais competitivo
é claro, dentro dos seus limites no segundo semestre de 2024. Era algo que a gente esperava, né, HG? Sim. A gente esperava, mesmo com a gestão do Ronaldo lá no início do ano, a gente falava muito aqui a respeito da importância que teria o Matheus Pereira na continuidade dele dentro do Cruzeiro. É um cara que em 22 partidas entregou 13 participações em gols, são 8 assistências e 5 gols. Então era impossível imaginar o Cruzeiro nesse momento, independente da chegada da equipe do Pedrinho, mas mesmo com a gestão do Ronaldo, já era o foco deles lá em janeiro, eles já pensavam em algo. Tanto é que o Ronaldo chegou a viajar, chegou a visitar a equipe anterior dele lá na Arábia. Então a gente entendia que isso ia acontecer e vem para o bem do Cruzeiro. E sobre essa questão de valores, é claro que o Cruzeiro, quando compra uma parte de um jogador, o futuro que dirá. Se vier uma boa proposta, que o futebol é desse jeito, se chega uma boa proposta, isso vai ser negociado. E os valores só vão ampliar. Se o Cruzeiro tem 50%, a informação que você tem de buscar 70%, 80%, até 100%, é de um grande jogador. E isso só vai render ao Cruzeiro. Mas ele em campo para o Cruzeiro é o que importa nesse momento. Agora, ontem eu dei uma informação lá no meu Instagram. Se quiser me seguir lá, por favor, vai ser um grande prazer. @Everton, com H, Everton Futebol. Eu dei uma informação ontem de que o Cruzeiro, aproveitando a estada do empresário do Matheus Pereira em Belo Horizonte, já está aqui há alguns dias, ele também é agente do Michael, ex-Flamengo, atualmente no Al Hilal. E aí o Cruzeiro foi sondar para saber a situação. E aí, Thiagueiro? O nome agrada, HG. Nós temos a mesma informação. O nome do Michael é um nome que agrada. O Cruzeiro não descarta uma tentativa de contratar o atacante. Ele tem 28 anos, ele está lá no Al Hilal, que inclusive era o mesmo time que detinha os direitos econômicos do Matheus Pereira. A situação lá é a seguinte: o problema é que recentemente o Grêmio tentou a contratação do jogador. Isso aconteceu no final da temporada passada, início da atual e também durante o meio da temporada passada. Naquela ocasião, a pedida era de algo próximo de 8 milhões de dólares, que dá algo acima dos 40 milhões de reais. Então é uma grana muito alta. O Cruzeiro pode negociar, tentar algo fazendo uma composição semelhante à que fez em relação ao Matheus Pereira, mas é um nome que agrada sim a diretoria do Cruzeiro. Tem Os mais caras querem a contratação do Michael. que para a extrema seria... Para jogar aberto seria um negócio Imagina, maluco. Misha e Mas ele Matheus Pereira. O salário dele não é baixo, não. Lá ele não deve ganhar menos que um Cara, milhão, né? eu garanto pra você que essa não é uma preocupação hoje do Cruzeiro. Sério? Sim. Te garanto isso. Então acabou o teto salarial no Cruzeiro. Não, isso esquece. Não, teto não tem não. No Acabou. Cruzeiro, não. Com Acabou. o Pedro Lourenço não tem teto não. Pode ter orçamento. Então, Não, só que tem um não, detalhe, mas não tá? tem orçamento. Só que tem um detalhe. O Cruzeiro vai negociar o Machado, o Papagaio, né? Então, esses jogadores vão sair. E aí o Cruzeiro vai meio que fazer um remanejamento, né? E vai trazer outros jogadores de mais qualidade, com salários mais altos. Mas é muito importante que isso aconteça à medida que jogadores chegarem, né? Porque assim, por mais que o torcedor tenha os seus senões e os seus jogadores prediletos e os não tão prediletos, é importante lembrar que até 10 de julho, se não vão chegar jogadores, o Cruzeiro não tem que descartar atletas. É como um jogo de cartas. Você não desce 5 cartas e puxa 2. Não, você tem que fazer um equilíbrio disso. Inclusive, por conta até da lesão do Dineno, eu acho que assim, o torcedor do Cruzeiro tem que imaginar que todo este elenco daqui até o dia 10 de julho precisa de ficar saudável. Por mais que amanhã vai jogar na Copa Sul-Americana e depois só vai jogar lá quase pelo dia, em meados do mês de julho, mas tem um campeonato brasileiro andando. E até julho vai ser essa turma aí. Quem de diferente aparecer vai ser alguém que, por acaso, o Seabra promova da categoria de base. E daqui a pouco nós vamos trazer mais informações. Deixa eu só conferir uma que está chegando aqui. Aí é boa. Eu tenho uma também do Cruzeiro, mais uma. Não, eu tenho uma... E uma do Atlético. Acho que, na verdade, do Cruzeiro são mais 3. Ô, louco, bicho. Mas você tá ligado nas 3?